Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, véspera de um jogo muito importante para o Flamengo, um jogo que pode nos credenciar a disputar a terceira finalíssima de Copa Libertadores da América da nossa história. Aliás, muito poucas vezes o Flamengo teve essa oportunidade, teve duas até agora, algo que comparado com a história do nosso clube, realmente, digo eu a vocês que é extremamente desproporcional. O Flamengo realmente precisa se classificar amanhã para poder disputar pela terceira vez e ganhar esse título, para que a nossa história no âmbito internacional se engrandeça mais. Você aí, companheiro rubro-negro, sabe muito bem disso. Portanto, nós não estamos no nosso estado mais tranquilo de nervos. Obviamente vai ser uma noite muito difícil para todos nós, o dia de amanhã não vai ser tão produtivo nos nossos trabalhos, mas antes disso nós vamos ter que assistir a uma pelada que vai começar também às 9h30 da noite, Palmeiras e Atlético Mineiro, onde as duas equipes, mas exatamente as duas equipes têm muito mais medo de tomar um gol do que vontade de fazê-lo. Ou seja, são duas equipes que vão se resguardar muito. E existe realmente, no meu entendimento, uma probabilidade de uma ou outra equipe vencer por um placar magríssimo ou então através da disputa de pênaltis, que é o mais provável. Quem escolher, Fernando, o Palmeiras ou o Atlético? A verdade é que as duas equipes jogam de maneira igual. Como eu falei, as duas equipes não querem fazer gols. As duas equipes se aproveitam sempre de erros dos adversários para poder fazê-los. Como os adversários não costumam, os melhores, errar muito, os placares dessas equipes são sempre muito magros. Por isso meu prognóstico para o jogo de hoje à noite. Existe sim desvios padrões na história desses dois clubes com esses respectivos técnicos, o Abel e o Cuca, mas são times que de fato estudam muito o adversário, é isso que vai acontecer. Então as equipes jogam igual. E eu quero dizer a vocês que, para mim, tanto faz. Se vier o Palmeiras, nós temos até um retrospecto recente muito favorável com relação ao Palmeiras, mas nós sabemos que isso aí não ganha jogo, assim como nós temos recentemente um retrospecto desfavorável com relação ao Atlético Mineiro, mas isso também não define a partida, assim como não define também a sequência de campeonatos que o Atlético Mineiro vem participando e que inclusive algumas vezes como favorito isso acaba não se concretizando no final, e aí a torcida rubro-negra, as outras torcidas inclusive os apelidaram de cavalos paraguaios. Isso também não define o jogo, não tem nenhuma diferença de uma equipe para outra. O torcedor rubro-negro pode até estar, eu diria, mais preocupado com o Atlético, em função das contratações que o Atlético fez, mas se você for buscar ali, comparar elenco com elenco, eu sinceramente não vejo nenhuma diferença positiva por parte do Atlético em relação ao Palmeiras. Eu vejo sim uma condição extremamente positiva, realmente desigual, pendente para o nosso lado entre as equipes que podem disputar essa final. O Flamengo, desde que se classifique amanhã, vou falar daqui a pouco sobre isso, e o Atlético Mineiro e Palmeiras. O time do Flamengo incomensuravelmente melhor do que os dois. Portanto, quem vier, meus amigos, naturalmente o Flamengo vai enfrentar em condições, eu não tenho nenhuma dúvida, de mais vantagem com relação a qualquer uma dessas duas equipes. Mas amanhã, para nós chegarmos a jogar com uma dessas duas equipes, nós temos que passar pelo Barcelona de Guayaquil amanhã. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amigos, o meu prognóstico é de muita dificuldade, principalmente no início do jogo. O time do Barcelona de Guayaquil, para mim, por aquilo que eu vi no Maracanã quarta-feira, eu estava no jogo, está melhor fisicamente do que o time do Flamengo, razão pela qual conseguiu compensar o fator técnico superior por parte do Flamengo, ou seja, conseguiu equilibrar a partida, não diria equilibrar a ponto de ficarem exatamente iguais, mas subtraiu realmente a vantagem técnica que o Flamengo tem com relação
ao Barcelona de Guayaquil, compensando através do nível físico. Foi exatamente isso, ou seja, o nível físico, de condição física do Barcelona de Guayaquil, conseguiu diminuir a vantagem técnica muito grande que o Flamengo tem sobre esse time, e foi isso que nós vimos na semana passada. Portanto, o Flamengo, até os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, foi dominado, sim, e nós precisamos admitir isso. E, inclusive, o Barcelona de Guayaquil, mesmo com um a menos dentro de campo, em alguns momentos do segundo tempo, conseguiu ser melhor do que o Flamengo e nos pressionar. E tudo isso em função do quê? Em função da nossa condição física e de algumas peças que nós tínhamos dentro de campo que, tomara, não vamos ter amanhã, inclusive até porque não podemos ter nunca mais, mas isso acabou gerando exatamente alguma facilidade para o Barcelona de Guayaquil. Eu tenho estudado muitas declarações do presidente do clube, do Barcelona, tenho estudado aqui as declarações do treinador, e eles estão realmente otimistas. E você pode até dizer para mim, companheiro rubro-negro, mas Fernando, é óbvio que eles não vão dar entrevistas de maneira pessimista, precisam motivar o elenco, precisam motivar a torcida, que aliás vai ter torcida, mas eu diria que as observâncias técnicas que o treinador do Barcelona de Guayaquil realiza, elas são muito pertinentes. Na semana passada eles nos pressionaram com marcação alta, muito bem organizada. Esse time é muito organizado e o Flamengo teve muitas dificuldades para poder sair com a bola. Também pudera, com Isla de um lado e René de outro, e com o Andrés Pereira como segundo volante, que no meu entendimento não se adaptou a essa função com relação à saída de bola e a marcação também, nós vamos falar sobre isso, dificultou muito o nosso trabalho e obrigou o nosso goleiro e os nossos zagueiros a dar alguns chutões lá para frente, tentando encontrar algum pivô que pudesse nos proporcionar a segunda bola. Então, durante algum tempo, realmente nós ficamos pressionados dentro do nosso campo, não conseguíamos dar fluidez ao nosso jogo, e o resultado, meus amigos, é que ainda bem saiu aquele gol do Bruno Henrique e as coisas passaram a ficar melhores para nós na medida em que o Barcelona de Guayaquil sentiu aquele gol. Isso nota claramente, nos faz notar, mostra claramente que não é um time que eu diria seja muito equilibrado psicologicamente. Eles sentiram muito gol e o Flamengo começou a jogar melhor, encontrando mais espaços. O time do Barcelona de Guayaquil realmente se desestabilizou em campo, deu espaço, se desorganizou e o Flamengo soube aproveitar até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, eles voltaram mais organizados, mesmo com um a menos, e aí foi a vez do Flamengo, eu diria para vocês, perder uma miríade de gols, dar muitos espaços também, com a nossa volância afastada uma da outra. Me deu a impressão que o time do Flamengo estava desorganizado, eu já lhes disse isso, fora de qualquer padrão. Uma hora marcava mais sob pressão, outra hora dava para ver claramente o Arão e o Andrés Pereira, principalmente o Andrés Pereira, afastados dos seus marcadores iniciais. Isso acabou dando volume de jogo para o Barcelona de Guayaquil. Então amanhã, meus amigos, nós temos algumas adversidades, mas também temos algumas vantagens, porque a nossa zaga vai ser diferente dessa zaga agora contra o América Mineiro, uma zaga que obrigava o Ilharão toda hora a dar chutão lá para o alto. Se Deus quiser, vocês me perdoem dizer isso, mas se Deus quiser, o Felipe Luiz vai estar dentro de campo. Tem muita gente que fala que o De Arrascaeta faz uma falta enorme ao time, eu não tenho nenhuma dúvida, mas grande parte das pessoas esquecem de apresentar o Felipe Luiz também como ausente e gerando ao Flamengo muita dificuldade, porque o Felipe Luiz ele é muito bom na marcação e, acima de tudo, é um armador. E a saída de três do Flamengo com a participação do Felipe Luiz é muito melhor do que, obviamente, uma saída de três com o Arão, com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, esse que eu não consigo nem
proferir por muitas vezes o seu nome. Quero lembrar você, companheiro rubro-negro, que quando ele ingressou na semana passada no lugar do Davi Luiz, o Flamengo pressionava bastante o time do Barcelona, nós podíamos ter feito o terceiro gol e hoje poderíamos estar numa situação muito mais tranquila emocionalmente. Não estamos, porque não diria que tenha sido só por culpa dele, mas quando ele entra, era um córner que o Everton Ribeiro ia bater, ele acaba sendo expulso no ataque, o que mostra todo o despreparo psicológico desse jogador e principalmente mostra também a sua ingenuidade e a sua debilidade técnica. Mas amanhã ele não vai estar em campo. Então, amanhã o Flamengo tem o retorno também do De Arrascaeta e joga sob uma condição que, no meu entendimento, passa a ser uma incógnita. Ou seja, como o Flamengo vai jogar? Eu realmente não acredito que o Flamengo tenha condições de pressionar o time do Barcelona de Guayaquil lá no alto. Não acredito que vai jogar com marcações altas. Eu acho que o Flamengo realmente acaba, ou por força de uma circunstância, falta de treinamento, de tempo para treinamento, ou então pelas características dos jogadores, ou por condição física, o Flamengo transformou-se num time que joga com blocos mais médios de marcação e espera naturalmente o adversário se expor para que o Flamengo consiga construir jogadas de muita velocidade, com muita intensidade, onde naturalmente, em função das peças que vão estar dentro do campo, passa a ser muito mais letal. Então, meus amigos, acredito que a nossa saída de bola amanhã vai ficar melhor com o Felipe Luiz, mesmo com o Isla lá do outro lado, ele não costuma participar mesmo. Acredito que nós vamos ter mais transição, mais capacidade de competência na nossa transição ofensiva, porque o De Arrascaeta ele tem liberdade e vai jogar pelo campo inteiro. Faz muita falta realmente o De Arrascaeta e nós contamos também com a adaptação do Andrés Pereira. Andrés Pereira que, no meu entendimento, tem boas contribuições no sentido de ser bastante vertical, mas não tem acertado muitos passes, ou então os companheiros não têm compreendido o jogo dele, mas o fato é que nós acreditamos que amanhã o entrosamento que é tão necessário para que o Flamengo faça uma boa partida realmente comece a aparecer. Então, meus amigos, vai ser um jogo duríssimo, não tenho dúvida, vai ser um dia duríssimo para todos nós vamos ficar muito nervosos, mas como eu falei antes disso, é dia de palmeirenses e atleticanos ficarem nervosos no nosso lugar. Hoje, meus amigos, terça-feira, eu vou programar a live para 10h30. E eu vou começar a qualquer momento. Se 10h30 o jogo já tiver decidido para uma das duas equipes, eu começo a live. Se o jogo tiver muito duro e tiver um placar indefinido, para não prender a atenção de vocês na live, até porque isso não iria acontecer, vocês vão ficar ligados no jogo, eu farei o seguinte, eu vou entrar assim que o jogo se decidir. Se o jogo for para os pênaltis, meus amigos, aí sim eu vou entrar antes aqui para poder analisar junto com vocês o desespero de cada uma das equipes. Então, a live está programada para as 10h30, mas eu vou entrar a qualquer momento, dependendo da circunstância do jogo. Então, estou esperando vocês para um debate, mais uma vez, franco, para um debate que é inteligente em função da forma como vocês apresentam as questões e, acima de tudo, com muita honestidade. Até mais tarde, 10h30, saudações rubro-negras.